Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs em Cristo, aleluia. Aqui quem vos fala é a irmã Melissa Mangili, amém? Glórias a Deus. A palavra que eu venho trazer esta tarde se encontra em Josué capítulo 3, verso 5, que diz assim, a palavra do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia, glórias a Deus. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo de Deus, esteja operando e bradando através dessa passagem, amém? Usando a minha vida em nome do Senhor Jesus para a glória dele, amém? Porque por ele, para ele, são todas as coisas, né? E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é cortante e ela não volta vazia. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Nós sabemos, amados irmãos, que desde os tempos antigos até os dias de hoje, o povo de Deus, ele tem muita sede, muito prazer em desfrutar da glória do Senhor, em ver sinais, em ver prodígios, em ver maravilhas, né? E nesses últimos dias não está sendo diferente. As pessoas têm grande prazer, grande satisfação em desfrutar do poder de Deus e de ver o operar de Deus, de ver o Deus de maravilhas, porque o nosso Deus, ele é um Deus benevolente, galardoador daqueles que o buscam, ele é um Deus de livramento e ele é um Deus de maravilhas. Aleluia, glórias a Deus. E o povo gosta de ver o operar de Deus, de se sentir filha de um Deus todo-poderoso, né? E de ver o que ele faz, o que ele pode fazer, de ver o poder dele, de ver o agir dele, que é tremendo, amém? E naquele tempo, segundo essa passagem, glórias a Deus, o povo estava prestes a atravessar o Jordão e o povo precisava de um milagre de Deus. Mas assim como nos dias atuais, o povo estava vivendo, eles vinham de um procedimento, eles vinham de uma condição de vida onde muitos ali se encontravam em desconcerto com Deus. Muitos eram os que estavam vivendo de qualquer maneira, né? E assim como nos dias de hoje, muitos falam de Deus, mas os seus corações estão muito longe, né? Tem Deus nos lábios, mas o coração está muito longe do querer, do centro da vontade de Deus. E o nosso Deus, amados irmãos, nós sabemos que ele é um Deus santo, ele é um Deus de poder, ele é um Deus de fogo, né? E é assim como diz na palavra do Senhor que ele não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o odre não suportaria o vinho novo e se romperia, e estouraria, né? Ou senão ele não coloca tecido novo em vestido velho, porque o vestido velho, ele está prestes a se romper, e se colocar um tecido novo, provavelmente o tecido velho não vai suportar, né? Da mesma forma somos nós. Para nós vermos, desfrutarmos do poder desse Deus que nós servimos, para nós vivermos a glória do Senhor, para nós vermos e vivermos dessas maravilhas que ele tem para nos oferecer, nós não podemos estar de qualquer jeito. Nós não podemos estar com o velho homem, com a velha natureza, né? Nós precisamos de todo um processo de purificação, nós precisamos deixar Deus trazer um novo para a nossa vida, amém? Glórias a Deus, aleluias. E assim como o vestido velho, roto, sujo, não suporta um tecido novo, assim como um odre velho, né, desgastado, não suporta o vinho novo, da mesma forma nós, como servos, como filhos de Deus,
para que haja um derramamento do novo de Deus na nossa vida, para que a gente venha desfrutar das maravilhas do poder de Deus, nós precisamos estar nos renovando dia após dia. E para isso é necessário um processo de purificação. O Senhor também não coloca vinho novo em odres sujos, né? Então, primeiro ele traz o novo, por quê? Porque tudo que é novo é limpo. Tudo que é novo não tem contaminação, não tem sujeira, não tem resquício do velho, né? Por quê? Porque é novo, porque está a 0 quilômetro, porque está em perfeitas condições de uso. E da mesma forma somos nós. Nós, como vasos de Deus, nós precisamos estar como vasos novos, em perfeita condição de uso, para que o Senhor possa nos encher, né? Porque se Ele encher um vaso sujo, um odre roto, ele vai contaminar, né? Aquele elemento que vai ser derramado ali, seja o vinho novo, que representa alegria, ou seja o azeite novo, que representa a unção, o poder de Deus, né? Para ser derramado é necessário que o odre esteja limpo, amém? Para que não venha contaminar. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos também, amados irmãos, que aonde há pecado, para que venha superabundar a glória de Deus, é necessário que haja arrependimento, né? E também não tem como haver arrependimento se não houver confissão, né? A palavra do Senhor diz assim: confessai-vos uns aos outros os vossos pecados, né? Para que o Senhor, no devido tempo, para que o Senhor vos perdoe e no devido tempo vos exalte. Então é necessário também que haja humilhação, é necessário que haja arrependimento e confissão desses pecados, porque aonde há o pecado escondido, o inimigo começa a prevalecer. Amém? Quantas das vezes pessoas me procuram para pedir oração e falam assim: olha, eu estou passando por tal luta, eu estou passando por tal problema, eu estou com a vida toda destruída, as coisas não viram, não vão para frente. E quando eu vou orar, o Senhor começa a revelar o pecado daquelas pessoas. E muitas das vezes o Senhor manda eu dizer: irmã, irmão, irmã, existe tal pecado. E o Senhor manda você se arrepender. E o Senhor te convida hoje a confessar e abandonar. E é certo, irmãos, quando o Espírito Santo revela o pecado da pessoa e essa pessoa vem ao arrependimento e se arrepende e deixa, o milagre acontece. E dessa forma o Senhor procede nas nossas vidas. Amém? Então o Senhor mandou o profeta dizer, o Senhor disse primeiro ao profeta para trazer a arca do concerto, né? Então nós precisamos estar nos consertando todos os dias com o Senhor, todos os dias buscando aonde nós temos errado, aonde nós estamos caindo, aonde nós temos pecado contra o Senhor, o que tem ofendido a santidade de Deus, para que o Senhor nos perdoe, para que a gente possa se arrepender. É necessário a gente fazer uma autoanálise, né? Assim como Davi orou assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por vereda plana. Senhor, purifica o meu coração, né? Então é necessário que nós venhamos a fazer essa autoanálise, assim como Davi fez em suas orações e seus salmos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E aí o Senhor disse para o profeta: levai a arca do concerto e passai adiante do povo. Então, o Senhor poderia ter exigido ter dito diretamente para o povo, né? Se conserta comigo. Mas não, ele disse para o profeta levar o povo ao concerto de Deus, para o povo trazer a arca da aliança, era para o povo atrair a arca da presença de Deus, né? Então, irmãos, a gente vê por esse versículo, que é o versículo 6 do capítulo 3,
que a função, né, a orientação aqui é para que o sacerdote, né, o sacerdote traga a arca do concerto para o povo, né? Então aqui já cabe aos sacerdotes, ou seja, é para os líderes atrair a presença de Deus. Então, o processo de santificação começa de onde? Começa dos sacerdotes. É dos líderes que começa o processo de santificação. É do alto. É do altar. O altar tem que estar primeiramente alinhado com a vontade de Deus. É a partir dos líderes que o milagre começa a acontecer, né? E esses líderes, eles são totalmente responsáveis pela santificação do povo. E não existe santificação se não houver cajado, se não houver autoridade, porque o cajado, ele representa o quê? O cajado, ele servia como autoridade, né? Geralmente somente os líderes carregavam o cajado, mas o cajado também representa conserto, né? Provisão e milagre. Moisés, quando ele se utilizava do cajado para conduzir o povo na caminhada à terra prometida, toda vez que ele levantava o cajado durante uma guerra, o povo vencia. Toda vez que ele obedecia ao Senhor e ele tocava com o cajado, seja na rocha para extrair água, o milagre acontecia. Então veja que era sempre através do cajado. E nós sabemos, amados irmãos, que o cajado também representa conserto, né? O cajado também representa repreensão, porque o bom pastor, ele usava... os pastores daquela época, né, assim como o nosso bom pastor, ele sempre se utilizou do cajado para conduzir a sua ovelha. Quando a ovelhinha estava querendo se desviar do caminho, né, querendo se extraviar do caminho, do objetivo, o que o pastor fazia? Ele se utilizava do cajado para trazer a ovelha de volta ao rebanho. Ele dava umas cajadadas, ele batia na ovelhinha com o cajado, a fim dela entender de que ela precisava voltar ali para o curso dela novamente, que ela precisava voltar a acompanhar o fluxo, a seguir o fluxo para o caminho correto. Porque se ela continuasse caminhando por aquele caminho, provavelmente, com certeza, ela iria se extraviar. Então, o cajado serve para conduzir o povo de Deus. O cajado significa conserto, o cajado significa repreensão. E é necessário que os líderes de Deus, todo pastor, todo obreiro, todo presbítero, se utilize do cajado. Porque sem a palavra de conserto, não há milagre, não há santificação. Aleluia, glórias ao Senhor. Então, o Senhor ali, ele orientou o sacerdote para que trouxesse a arca da aliança e do concerto para o meio do povo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E foram andando adiante do povo, ou seja, e o Senhor ainda disse mais. Ele disse assim, aqui no verso... ele disse que era para o povo guardar uma distância da arca, que a arca teria que ir na frente do povo, amém? Deixando assim uma certa distância, né, da arca. Por quê? Porque, irmãos, quando nós estamos num processo de santificação, nós temos que entender que por mais que a gente deseje, anseie pela presença do Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, né? E que se a gente receber muito poder de Deus em pecado, o que acontece com a gente? Nós somos como Uzá. Acontece como Uzá. Uzá era um homem, né, pecador, que estava ali ajudando no processo de conduzir a arca de Davi de volta para o lugar dela, né? E ele ousou em tocar na arca. Ele viu que a arca ia cair porque os bois tropeçaram e ele teve a ousadia de tocar naquela arca, né? E a hora que ele foi segurar a arca com uma até boa intenção,
mas ele não suportou a glória de Deus. A santidade de Deus era tamanha, era e é tamanha e tremenda, que a situação miserável dele como pecador não era compatível com a glória de Deus e com a santidade de Deus. Então ali ele morreu fulminado. Assim também é na vida de todos nós. Nós temos que entender que Deus, ele dá em doses homeopáticas. Ele nos santifica em doses homeopáticas. Ele nos dá de pouquinho em pouquinho, ele derrama a glória dele sobre nós. Porque se ele derramar de uma vez, a nossa natureza adâmica, carnal e pecaminosa não suportaria. Amém? Então, vai existir sempre uma distância. Por quê? Também a fim de que a gente esteja sempre buscando, né? Nós somos de natureza falha, pecaminosa, somos ingratos. Se Deus também facilitar demais, o que o ser humano faz? Se acomoda. Ele para na caminhada da busca. E ele desvaloriza, né, a presença de Deus. Assim como os sacerdotes, Obed-edom, ele não era um sacerdote, né? Ele não se sentia digno da presença da arca de Deus ali no seio da família dele. Mas quando ele recebeu, ele valorizou, porque ele reconhecia que ele era um miserável pecador. E ele muito se alegrou com a presença de Deus ali, da arca da aliança ali na casa dele. Enquanto que os sacerdotes já estavam acostumados com a presença de Deus, eles já não valorizavam mais. Então é necessário que exista sim essa distância, né? Deus, ele permite que haja uma grande distância da glória dele para conosco, para que quando a gente desfrutar dessa centelha dele, desse resquíciozinho da glória dele, para que a gente venha valorizar. Amém? E sempre lembrando de que Deus tem que estar à frente de tudo nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, para que todas as outras coisas lhe sejam acrescentadas. Então o Senhor tem que estar sempre adiante da nossa vida. A gente tem que estar sempre buscando Ele em primeiro lugar, para que a glória dele resplandeça, para que as maravilhas aconteçam. Glórias a Deus, aleluia. E o texto também diz: esforçai-vos, né? Esforçai-vos. Santificar no sentido de incentivando o povo a buscar. E essa busca, ela requer esforço, né? E não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós atraímos a presença de Deus. Porque esse Deus, ele é tremendo. Ele é um Deus de maravilhas. E ele é um Deus santo, né? Então, para que a gente alcance essa santificação, é necessário esforço da nossa parte, né? Não somente o desejo. Muitos desejam, mas não querem se esforçar, não querem pagar o preço. Então é necessário o esforço. E aí você me diz: e como que eu faço para buscar? Como que eu entro nesse processo de santificação? Como que eu concretizo, né? Como que eu ponho em prática essa santificação? Para que eu veja os milagres do Senhor, as maravilhas acontecer na minha vida, para que eu venha desfrutar do sobrenatural de Deus. Bom, você tem que ter em mente, no mínimo, a santificação de dos três componentes que compõem o ser humano, né? Você precisa buscar a santificação do corpo, da alma e do espírito. Amém? E você me pergunta assim: mas e como que é esse procedimento? Como que eu me santifico no Espírito? Bom, para você se santificar no Espírito, é necessário, para você alimentar e santificar o Espírito, é necessário que você leve uma vida de oração, muita oração, busque muita intimidade com Deus, porque
A palavra do Senhor, ela diz assim que a intimidade do Senhor é para com aqueles que o buscam e que se santificam, né? Então você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. E essa intimidade você só conquista através da oração. Então, para você santificar o seu espírito, é vida de oração, vida de jejum e vida de meditação na palavra de Deus. Você tem que estar numa busca diária, todos os dias, buscando meditar na palavra de Deus. Amém? E não adianta só buscar através das redes sociais, através da tecnologia. Por quê? Porque o livro, irmãos, a Bíblia, né, o livro da palavra de Deus, é diferente. Ele tem uma unção diferente. Porque através do livro, você não se distrai com mensagens que ficam chegando, com mensagens de notificação, né? Muitas das vezes é muito prático, muito cômodo a gente colocar pregações para ouvir, para se alimentar da palavra do Senhor. Mas Deus quer um relacionamento íntimo, direto, entre você, os seus olhos, a sua pessoa, a sua essência e Ele. E isso a gente só conquista na leitura da palavra, do livro da Bíblia. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E dessa forma o Espírito Santo opera poderosamente, porque ali é só você e Deus. Ali não tem luz, não tem LED para te perturbar, para te distrair, não tem sinais de notificações, não. Ali é a palavra de Deus na sua essência, na sua pureza. Amém? Isso agrada muito a Deus. E ali isso vai te levar à meditação, isso vai te levar a ouvir a voz do Espírito Santo, quando você, então, lê a palavra do Senhor. Então, é necessário, para você santificar o seu espírito, que você leve uma vida de oração, de jejum, de meditação da palavra de Deus. Amém? Aleluia, glórias a Deus. E como que você faz, então, para você santificar a sua alma? A alma, irmãos, ela nada mais é do que as nossas emoções, os nossos desejos e os nossos sentimentos. Amém? Então, e nós sabemos que é na alma que se encontram que a gente chama de coração, né? A alma muitas das vezes é representada como coração. Eu senti no meu coração. Na verdade, não foi no seu coração, foi na sua alma que você sentiu. Você feriu o meu coração. Na verdade, você não teve o seu coração literalmente ferido, você teve a sua alma. Né? Então, a alma é onde se esconde o mais profundo dos nossos sentimentos. E para que haja a purificação da nossa alma, é necessário que nós venhamos a fazer um processo de limpeza, vamos dizer assim, interior e de cura interior. Por quê? Porque na alma que a gente guarda ressentimentos, mágoa, é na alma que a gente alimenta o nosso ego, né? É na alma que a gente tem sentimentos como inveja, ciúmes. É através da alma que vem toda forma de impureza, né? Que começa na carne e a gente leva para a alma. Começa na cobiça dos olhos e desce para a alma. E esses sentimentos ruins, carnais, mundanos, mesquinhos, precisam ser mortificados, precisam ser renunciados, precisam ser eliminados do nosso ser, né? Porque é através da purificação da nossa alma que a gente consegue romper no corpo e no espírito. É muito importante a limpeza, a purificação da nossa alma. E como que você consegue? É através da santificação do Espírito. É também através dos louvores, da oração, é através da adoração, é através da humilhação no jejum, da busca do autocontrole, né? Porque o jejum, ele produz o fruto do Espírito em nós. Se nós temos ira, nós vamos passar a ter paz, nós vamos passar a ter alegria na hora da provação. Se nós temos ciúmes e inveja, através do fruto do Espírito, nós vamos ter paz e mansidão, vamos ter amor, né? Vamos ter domínio próprio. Não vamos sentir ira mais, mas vamos ter domínio próprio. No lugar da ira,
né? Então, e dessa forma, o Senhor vai nos purificando, a nossa alma e o nosso espírito. E é através da palavra, porque a palavra do Senhor, ela diz que ela é cortante. É a palavra do Senhor que nos leva a refletir sobre os sentimentos mesquinhos da nossa alma. É a palavra do Senhor que nos liberta, que liberta a nossa alma. É a palavra do Senhor que produz uma mudança de sentimento e de comportamento. Então, a alma, ela representa não só o que nós sentimos, mas também reflete no nosso comportamento. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, a purificação da alma, ela é muito importante. E a santificação do corpo, a purificação e a santificação do corpo, nós já sabemos, né? Fugir da lascívia, fugir. O que é lascívia? É uma palavra muito bonita, né? É uma palavra até diferente, mas a lascívia nada mais é do que sensualidade. O Senhor vai condenar toda e qualquer forma de sensualidade, seja a sensualidade dos pés, a sensualidade do corpo, seja a sensualidade na forma de se portar, de falar, sensualidade na forma de olhar, sensualidade na forma de abordar as pessoas. Sensualidade, qualquer tipo de sensualidade é pecaminosa, é satânica, não reflete a glória de Deus. Deus não tem parte com o pecado, Deus não faz pacto com as trevas, Deus é luz e Ele não tem ecumenismo com o pecado. Não adianta querer dar o seu jeitinho brasileiro e achar que a sua modinha evangélica vai convencer o Espírito Santo e a glória do Senhor vai descer sobre a sua vida através das suas roupinhas sensuais, através das suas saias rachadas, das suas saias ou vestidos a alto vácuo. O Espírito Santo é santo, Deus é santo e Ele não vai te honrar através de uma vida de lascívia, de sensualidade. E não é somente a sensualidade das roupas, não, que muitos homens e mulheres têm caído nesses últimos dias. Muitos têm tido a coragem de subir no altar do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, para ser instrumento de Deus, para passar até revelações divinas em sensualidade. E eu te falo, esses são os falsos profetas. O Senhor não tem parte com eles. Esses vão ser os que vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu preguei a tua palavra, em teu nome eu fiz sinais, prodígios, maravilhas, curas divinas, em seu nome eu profetizei, eu acertei até CPF, RG, chassi de carro. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. O Senhor é santo, a gente tem que temer o Senhor, a gente tem que honrar Ele, a gente tem que carregar a presença dEle como o sacerdote carregava a arca da aliança do Senhor, com temor, com tremor, porque se você tocar igual Uzá tocou de qualquer jeito, você vai morrer fulminado. Se não for aqui nessa terra, você vai ser fulminado no dia do tribunal, no dia do juízo. Então, irmãos, temos que temer a Deus, porque Deus não é brincadeira. Deus é um Deus terrível. Ele é um Deus de fogo e fogo consumidor. Deus é amor, Ele é amor, mas para com aqueles que o temem. E temer é respeitar, temer é entender a grandeza dEle, a santidade, a unção que tem nele na vida, e andar numa vida digna dEle. Aleluia, glórias a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Teme a Deus, leve uma vida de santidade, santifica o seu corpo, mas não somente o corpo, santifica os seus olhos, porque são os olhos a janela da nossa alma. O que você tem colocado, o que tem entrado para através dos seus olhos para dentro da sua alma, o que você tem consumido através dos seus olhos nesses dias, nesses últimos dias? Você tem consumido pornografia?
Você tem consumido lascívia, que é sensualidade? Você tem consumido o quê? Palavras de pregações de autoajuda? Você tem consumido, você tem seguido nas suas redes sociais falsos profetas? Homens e mulheres que pregam só prosperidade, só bênção, em troca de dinheiro? É isso que você tem colocado para dentro da sua alma, através dos seus olhos? Você tem seguido profetas que fazem verdadeira zombaria, que tem espíritos de chocarrice? É isso que você tem consumido através da janela da sua alma, através dos seus olhos? Então, a santidade dos olhos é fundamental também para as nossas vidas, porque ela contamina a nossa alma e os nossos pensamentos. Purificai os vossos pensamentos, porque a palavra do Senhor diz que até mesmo o pensar, o olhar para outra mulher e desejar, você já é adúltero aos olhos de Deus. Você já caiu. Então nós temos que santificar, purificar nossos olhos, os nossos pensamentos, purificar os nossos ouvidos, não ficar dando conversa, dando ouvidos para pessoas que ficam maldizendo a obra do Senhor, maldizendo os cristãos, maldizendo, blasfemando, murmurando. Vamos santificar. É corpo, é alma, é espírito, são os olhos, purificação dos ouvidos, purificação da língua, que tem saído da tua boca. Você sabia que a língua, segundo a palavra de Deus, lá em Tiago 3, diz assim que a língua, ela é como um leme. Assim como um leme é uma peça pequenininha que conduz toda uma embarcação gigantesca. Era o leme que conduzia o Titanic, que era um navio tremendo, gigante. E assim como todas as embarcações, elas sem um leme, que é uma peça pequenininha, ela não muda a direção, ela não pode ser direcionada. É o leme que direciona, é o leme que guia a nossa embarcação. Assim como é a língua, o nosso leme. É através da língua que você vai ser direcionado. A tua língua, ela te direciona tanto para a bênção como para a maldição. A tua língua, ela te direciona tanto para o céu como para o inferno. A tua língua, ela pode matar, ela pode pôr fogo.